mundo sabe que o atraso menstrual é um grande sintoma de gestação. Mas e antes disso, será que tem algum sinal, algum sintoma que pode fazer com que a mulher suspeite que está grávida? Vou te contar alguns hoje. Olá, mulher! Eu sou Juliana Lucena, fisioterapeuta pélvica, acadêmica de medicina e mãe de 2. Aqui nesse canal você vai encontrar muita informação valiosa sobre a gestação, o parto, o pós-parto e a maternidade em geral. Mas antes, eu quero que você compreenda como que funciona o início da gestação para que você entenda cada sintoma que eu vou te explicar nesse vídeo. Primeiramente, a mulher vai ter uma menstruação. Então, essa gestação vai ser contada a partir da data da última menstruação dela, que a gente conta do primeiro dia que essa mulher sangrou. Ótimo, essa mulher sangrou, vai ficar os dias convencionais que ela costuma menstruar. Então, algumas mulheres menstruam por 4 dias, outras 3, outras 5. Então ela vai ter uma menstruação habitual e depois que essa menstruação acabar, o corpo dela vai começar a se preparar como ele se prepara todos os meses para uma possível gestação. Então esse endométrio, que é a camada mais interna do útero, que descama durante a menstruação, vai começar a ser construída novamente. E a gente fala que na metade do ciclo, a mulher entra no período fértil, que é quando esse endométrio está pronto para receber o óvulo fecundado. E para que esse óvulo seja fecundado, primeiramente a mulher precisa ovular. A ovulação é um processo que acontece no ovário. E as mulheres, em situações de normalidade, possuem 2 ovários, um direito e um esquerdo. Cada mês, um ovário desse vai ser o responsável pela ovulação. E ele ovula liberando esse óvulo, que é captado pela trompa uterina. Essa tuba uterina pode ser chamado como trompa de falópio, tuba uterina, tem algumas variações, mas é essa estrutura que parece como se fosse um tubo mesmo. E na ponta dela a gente tem como se fossem uns dedinhos, que são as fímbrias, e elas acabam captando esse óvulo para dentro da trompa. E é ali que acontece a fecundação. A mulher tem uma relação sexual desprotegida, o líquido seminal é jogado no canal vaginal, os espermatozoides sobem por dentro do colo do útero, e aí eles vão escolher direita ou esquerda, e é questão de sorte. Uns vão para o lado onde vai ter um óvulo e os outros não. Enfim, olha só, já somos vencedores a partir daí, não é mesmo? Então vai acontecer o encontro desse espermatozoide com esse óvulo dentro da trompa uterina. A partir desse momento que ocorre a fusão dessas duas estruturas, várias alterações vão acontecendo e, no caso, vão sendo formadas novas células. Um óvulozinho vai se transformar em 2 células, em 4 células, em 8 células. Então há um momento de grande divisão celular. E essa divisão vai acontecendo com esse caminho dessa estrutura, mórula, blastocisto, enfim, tem vários nomes bem peculiares. Mas o que você precisa saber é que o encontro, então, acontece lá na trompa. Mas a gente ainda não fala que essa mulher está gestante, porque essas alterações estão acontecendo, mas ainda não houve a implantação do embrião. E eu estou dizendo embrião para que fique mais fácil de você compreender, mas nesse momento a gente ainda não tem um embrião. Nessa fase, esse amontoado de células que futuramente será um embrião, um feto e o seu bebê é chamado de blastocisto. E para que a gestação comece de fato, e aí sim a gente comece a observar algum sintoma, ele precisa se implantar no endométrio, que é essa camada mais interna do útero. Esse processo de consolidação, de implantação, até de invasão do blastocisto nessa parede uterina é chamada de nidação. A nidação ela acontece geralmente no 6º dia após o encontro do óvulo com o espermatozoide, ou seja, após a fecundação. Então é a partir do 6º dia que a gente pode começar a ter algum desses sintomas que eu vou te contar. E fique atenta, mulher, porque muitos desses sintomas, quando estão presentes, são sutis.
são fracos, porque é tudo muito inicial. Você tem que ficar muito atenta ao seu corpo. E também é importante que você saiba que não é porque você não sentiu nada disso que você não engravidou. E também não é porque você tá com um enjoo, por exemplo, que você está gestante. Muita calma. O intuito desse vídeo é que você entenda que sim, existem alguns sinais, algumas coisas sutis, mas que você pode perceber, e principalmente a junção dessas coisas em um contexto em que há a possibilidade de você estar grávida pode se sugerir que de fato você esteja. Ou seja, uma mulher em idade reprodutiva que teve uma relação sexual desprotegida começa a observar depois da metade do seu ciclo, então a menstruação já passou, alguns dias se passaram e essa mulher começa a ver 1, 2, 3 sintomas desse, ela pode ficar atenta que talvez sim ela esteja grávida. Ótimo, mulher! Vamos imaginar que a nidação aconteceu. O blastocisto se ligou à parede do endométrio. Qual pode ser o primeiro sintoma que essa mulher vai perceber? Um discreto sangramento. Porque o endométrio, a parede do útero, ela é cheia de vasinhos. E com essa invasão mesmo do blastocisto, pode acontecer de algum vasinho desse romper. E aí a mulher vai apresentar um sangramento discreto. E é importante que você tenha isso em mente. Geralmente não é um sangramento abundante, não é um sangue vermelho que escorre pelas pernas. Algumas mulheres notam que vão se limpar, o papel sai com uma rajinha de sangue, ou então sai um sangue mais escurecido, mais coagulado, que é bem diferente de uma menstruação que suja um absorvente, que dura por dias. A nidação geralmente é em um dia, um episódio, e é discreto. Por isso muitas mulheres nem percebem e algumas também nem apresentam. Esse rompimento desse vasinho sanguíneo é algo que pode acontecer, nem sempre acontece. Algumas literaturas falam que em torno de 30% das mulheres vão apresentar esse discreto sangramento, mas sim, quando ele está presente nessas condições, com esse aspecto, é sim um indicativo de gestação. E o segundo sintoma que eu quero te contar também tem relação com a nidação, porque quando acontece essa implantação, o útero entende que alguma coisa de diferente encostou ali, então acaba irritando um pouquinho o músculo do útero. E aí ele pode começar a contrair na tentativa de expulsar esse corpo estranho que está ali. Então algumas mulheres sentem cólicas que são discretas, ou que talvez até incomodem um pouquinho, mas nada muito preocupante, nada que faça com que essa mulher tenha que ir para o hospital, que ela passe mal. Não é isso. Geralmente serão cólicas discretas. Muitas mulheres nem ligam, imaginam, deve ser uma cólicazinha de ovulação, porque algumas sentem e acaba passando abatido. Isso pode acontecer, mas volto a dizer que em um contexto em que a mulher pode estar gestante, sim, esse pode ser um sintoma considerável. E é nessa fase, após nidação, que começa a produção hormonal do beta-HCG, que é aquele hormônio que a gente consegue quantificar para descobrir se a mulher está gestante ou não. E algumas mulheres são mais sensíveis a esse hormônio. Pensa comigo, ela não tinha esse hormônio circulando no corpo dela e algo ali começou a produzir um hormônio diferente. Talvez essa mulher comece a apresentar sintomas também que são bem diferentes do contexto dela. E um exemplo são os enjoos. Algumas mulheres começam com os enjoos bem precocemente, antes do atraso menstrual, porque tá tendo aumento desse beta-HCG. O beta-HCG, ele aumenta bastante durante os 3 primeiros meses. Depois isso vai reduzindo, o corpo vai se acostumando, depois a gente tem uma placenta e aí tudo muda. Mas nesse início tem uma explosão de produção de HCG. E aí sim, a mulher começa a sentir enjoos, geralmente são enjoos matinais, mas existem mulheres que sentem em outros períodos e isso pode ser um forte indicativo. E se você está sofrendo muito com esse sintoma, eu tenho um vídeo com várias dicas para te ajudar a controlar o enjoo, a azia. Vou deixar o link aqui embaixo para você assistir.
E o quarto sintoma que eu quero te contar, que geralmente vem junto com o enjoo, é o cansaço extremo, o sono exagerado. Muitas mulheres terão sintomas de fadiga no início da gestação. E isso é muito complicado, por quê? Porque a mulher fica assim: meu Deus, mas eu nem tenho barriga ainda, eu nem tive nenhuma alteração e já estou tão cansada, como pode? E aí muitos familiares às vezes não compreendem, falam que a mulher tá de frescura e não é frescura. Essa alteração hormonal faz sim com que a mulher se sinta mais cansada. Por fora, parece que não tá acontecendo nada, mas lá dentro o seu corpo está a mil. Muitas alterações estão acontecendo, muitos hormônios que antes estavam altos agora estão caindo, outros que nem existiam estão sendo produzidos. A gente vai ter pico de progesterona também, o HCG também é o grande culpado disso. E sim, a mulher pode sentir essa fadiga, esse cansaço extremo, mesmo antes do atraso menstrual. Comigo, foi o primeiro sintoma que eu tive na minha primeira gestação. Eu estava um belo dia, no meio da tarde, no meu trabalho, sentada, eu encostei numa parede e dormi, assim, do nada. Observe nas mudanças de padrão. Se você é uma pessoa super alerta, começa a sentir sono em um momento diferente, pode sim ser um sinal de que você está grávida. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir pra mim aqui embaixo, de comentar, eu amo ler os comentários de vocês, de compartilhar esse vídeo com outra mulher que também vai gostar desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal e me siga nas outras redes sociais que estão passando aqui. E por último, eu quero te contar de tudo que pode acontecer com as suas mamas, que pode sinalizar para você mesmo antes do atraso menstrual que você está gestante. Sim, as suas mamas vão começar a mudar. E aí é muito variável de mulher para mulher, mas o que a gente pode observar é que muitas vão sentir dor. Sabe aquela dor que muitas vezes nós temos na TPM, que as mamas ficam doloridas, que a gente não pode nem encostar. Às vezes quando vai tirar o sutiã, que a mama desce um pouquinho, a gente já sente o incômodo. Não dá pra deitar de barriga pra baixo porque dói. Então você pode sentir essa dor e às vezes até imaginar que a sua menstruação está chegando, mas na verdade é porque você está gestante. Além disso, você pode ter uma sensibilidade a mais na região do bico da sua mama. Então muitas mulheres comentam que não conseguem nem utilizar o sutiã porque fica atritando, tudo que encosta incomoda muito. Então os bicos ficam muito sensíveis. Algumas observam que esse bico até se desenvolve muito precocemente, que ele já fica mais protuso, ou seja, o bico fica mais para fora mesmo. Mas existem outros sinais que podemos observar na aparência mesmo da mama de que algo está acontecendo ali. E se prepare, porque o nome desses termos são bem diferentes. E o primeiro são os tubérculos de Montgomery, que são o quê? A hipertrofia, o desenvolvimento das glândulas sebáceas que estão ali em volta da auréola. Vai ter foto para você compreender, mas observou que tá surgindo uns carocinhos ali na auréola da sua mama? Sim, pode ser esses tubérculos que estão se proliferando, se hipertrofiando para produzir todas as alterações importantes para a sua amamentação. E isso pode começar muito cedo. Além disso, pode aparecer o sinal de Hunter. O que seria esse sinal? A auréola vai ficar hiperpigmentada, então ela vai mudar a sua coloração com uma tendência a ficar mais escurecida e vai começar a surgir uma auréola secundária. Então ela vai também aumentar de tamanho. Você vai ver mesmo que a sua auréola vai desenvolver. Então não só o bico vai se projetar, como a auréola também vai aumentar de tamanho e vai ficar mais pigmentada. E além disso, nas suas mamas pode aparecer o sinal de Haller. Esse sinal é como se fosse uma rede que forma ali na sua mama de vasos visíveis. Então, quando você olha, é como se suas veias estivessem mais aparentes, formando uma rede mesmo em volta da sua mama. E esses sinais são tão importantes que eles são descritos
descritos na literatura médica como sinais de presunção de gestação, porque em alguns locais onde não há exames laboratoriais, exames de imagem, como que a gente vai identificar que essa mulher está gestante? A gente vai esperar a barriga dela crescer, a gente sentir mesmo o movimento do bebê? Não. A gente já começa a examinar o corpo dessa mulher na busca desses sinais, e eles são descritos na literatura e você já pode começar a observar no seu próprio corpo. E se você gostou desse vídeo, eu quero te falar que ainda existem mais sinais e sintomas que podem acontecer no início da gestação. E se você quer saber, comente aqui pra mim embaixo se você quer parte 2 desse vídeo, que eu trago com o maior prazer. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!